Olá, tudo bem? Thiago Menezes, sejam bem-vindos ao Seu Futuro Tem Valor, cuidando aí um pouco melhor das nossas finanças, né? Com dicas aí para a gente cuidar melhor do nosso suado dinheirinho. Sempre aí lembrando que para esse trabalho continuar e sempre de forma gratuita, né? Peço que você dê uma curtida, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube para acompanhar mais de perto aí as nossas informações para o trabalho continuar. Falando aí sobre hoje sucessão, mais uma vez falando sobre esse tema muito importante. Nós comentamos sobre o tema aí de forma mais conceitual em um vídeo anterior e agora eu vou falar sobre ferramentas práticas de como você fazer um processo de sucessão. Quando a gente fala de sucessão, claro, ninguém quer conversar sobre o que vai acontecer quando eu não estiver mais aqui, né? Quando eu vier faltar e tiver que passar os meus bens para os meus filhos, né? E tudo mais. Só que além de eu ter que pensar nisso, por uma questão óbvia que um dia vai acontecer e se eu não pensar, não me planejar e não criar ferramentas para fazer um processo de sucessão mais saudável, eu vou naturalmente, ou minha família no caso, pode passar por necessidades e ela vai pagar mais caro por isso. Então por isso que tem que pensar antes. Agora, além disso, podem ter pessoas aí à sua volta, avós, pais, que podem estar em idade mais avançada e possam precisar passar por esse processo de sucessão, né? Tão logo aí. Então quais são as ferramentas mais interessantes? Bom, primeiro, se a pessoa deixa a sorte, né? O que vai acontecer é que quando chegar o momento ali da falta do ente querido ou da minha própria falta, a minha família vai ter que pagar o ITCMD, como a gente lembrou, de 4% sobre o valor do patrimônio. Então, 100 mil reais ali no imóvel, no terreno, por exemplo, 4 mil vai ter que ser pago só para passar esse terreno no meu nome para os meus filhos, por exemplo. Isso é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação. Além do ITCMD, você tem também ali os custos com inventário, advogados, como eu falei, em torno de 8% em outro vídeo. E você, com isso, então, juntando uns 2% de cartório, tem no mínimo 12% de custos de sucessão. Além disso, né, você pode ter custos judiciais, porque o tempo vai se alongando, inventário é um negócio que demora, né? O processo de inventário, de passar os bens para os herdeiros, demora às vezes mais de 1 ano, 2 anos. Com isso, você continua tendo custo com advogado, né, com processo e tudo mais. Então, é muito fácil esse custo chegar a 30% ou 50% do valor total do patrimônio a ser passado, sejam carros, imóveis, bens financeiros, aplicações, e vai ficar caro. Ok, como eu faço para minimizar esse custo? Uma forma interessante é você ter, por exemplo, previdência privada. A parte de imóveis, se você vender os imóveis e colocar em previdência privada, a previdência privada ela não paga basicamente ITCMD, então você foge já do custo de ITCMD, esses 4% que a gente citou, ela é isenta e você não precisa de inventário também. Não vai ter então nem o tempo burocrático do inventário que demora, vai demorar ali no mínimo entre 6 meses e 1 ano para um inventário extrajudicial, que é um inventário que não tenha nenhum problema judicial ali. Agora, um inventário judicial você pode esperar mais de 2 anos, às vezes 10 anos. Então, é um processo demorado e a família às vezes pode precisar desse dinheiro, né? Principalmente se é um âncora da família que vai faltar, ou seja, alguém que gerava renda constantemente. Então, a previdência privada, o legal é que o que está nela não vai entrar em inventário, passa direto para os herdeiros, não paga ITCMD e ela muitas vezes salva as famílias, literalmente salva de uma situação de passar dificuldade porque não consegue mexer nos bens e às vezes o inventário não consegue ser desenrolado, não consegue pagar ITCMD nem advogado nem nada e o que está em previdência muitas vezes é usado pela família para desenrolar o inventário. Então tá aí uma segunda sugestão, se de repente você fala, não, mas eu quero passar a casa para os meus filhos, eu quero passar os bens do jeito que estão. Ok, o que está em patrimônio financeiro, em dinheiro e aplicações, é melhor deixar em previdência, saca e coloca em previdência então pelo menos o que está em aplicações. Agora o que está em imóveis, não quero vender, tudo bem, coloque em previdência, deixe pelo menos justamente o custo que você mensura que vai ter, ou que seus pais, seus avós vão ter para pagar inventário e ITCMD. Então no mínimo em torno de 12% do patrimônio você tem que deixar em previdência privada. 12% do espólio, ou seja, tudo que vai entrar no processo de sucessão, porque aí se a pessoa vem a faltar, esse dinheiro passa rápido, é liberado rápido
para os filhos, né, e para os herdeiros, e ele pode ser usado para sucessão. Porque, gente, o que está em aplicações financeiras não pode ser mexido. Muita gente vai lá e saca, tem conta conjunta, só que se o juiz vê isso e ele, né, encrenca, o processo de inventário pode demorar ainda mais, porque geralmente não é só aplicações financeiras que tem no espólio ali, no patrimônio a ser passado. Duas coisas que a gente alertou então até agora. Primeiro, usar a Previdência, né, para fazer todo o processo de sucessão sem pagar nenhum inventário, sem nenhum ITCMD. Aí é vender imóveis e colocar as aplicações tudo em Previdência privada, claro que num bom fundo. Segunda questão, é colocar somente em Previdência privada que você vai ter custos, que você calculou em torno de 12% do patrimônio total. E agora uma outra ferramenta, uma terceira ferramenta é seguro de vida. Que aí você pode fazer o quê? Também abre um seguro de vida no valor que você calculou que no total vai custar uma sucessão. Então uma pessoa que tem, sei lá, 1 milhão em patrimônio, contando total de imóveis, a casa dela, uma segunda casa e mais aplicações financeiras, carro, 1 milhão. Ela tem que ter 120 mil no mínimo, nosso cálculo de 12%, 4% de TCMD, 8% com inventário, uns 2% de cartório, mais ou menos entre 12 e 15, mas ela tem que ter esse valor para pagar o inventário. Ok, deixa então esse valor, 120, 150 mil, em previdência privada, porque veio a faltar, isso não vai ser bloqueado, vai ser liberado rapidamente para os herdeiros. É uma opção muito interessante, no mínimo eu diria, é isso que as pessoas deveriam fazer. Pelo menos esse valor de 12 a 15% em previdência privada. E claro, eu não estou fazendo propaganda de previdência privada aqui, gente, porque na verdade previdência privada não é lá uma boa aplicação financeira comparado a outras opções de aplicações. Claro que existem fundos de previdência privadas bons, de preferência fora dos bancos comerciais, claro, em assets independentes, mas existem ferramentas melhores de acumulação. Só que a gente está falando de um problema específico a ser solucionado, que é a sucessão. E aí temos aí então o seguro de vida como terceira opção, que é muito interessante. Você pode fazer inclusive um seguro resgatável para você ir colocando ali e de repente o que você vê, se você vê lá na frente que não vai precisar do valor todo ali de direito de seguro, porque de repente o patrimônio diminuiu, você já foi fazendo algumas doações, por exemplo, ou o patrimônio foi consumido, você pode resgatar o que você contribuiu do seguro resgatável. Isso é bem interessante também. E por fim, uma quarta opção para a sucessão, doação, né? Você tem ali a opção de doar até 60 mil reais sem pagar nada de TCMD anualmente. Então eu tenho lá uma grana, ou meu avô tem, ele pode ir doando 60 mil todo ano. Tem conhecidos e tem clientes meus que fazem isso, né? Eu sou assessor de investimentos, então eu trabalho diretamente com essas questões de sucessão e patrimônio e blindagem. Então é uma opção interessante. Agora, para patrimônio financeiro, para imóveis também pode ser interessante a doação, só que assim, se você doa de forma plena ali o imóvel, pronto, beleza, é do seu filho, é da outra pessoa e pronto, acabou. Agora você tem a opção de doar com usufruto. O que é a doação com usufruto? Basicamente, se eu tenho um imóvel e ele está alugado, por exemplo, se eu dou com usufruto para o meu filho, o que vai acontecer? O meu filho, ele vai ter direito a, digamos, se o imóvel for vendido, tem que entrar em acordo, ninguém pode vender o acordo sem a votação dele ali também. Então assim, ele tem o direito ali de também ter o valor da venda do imóvel, só que enquanto o imóvel, enquanto eu estiver vivo e estiver no usufruto esse imóvel para ele, ele não pode vender sem minha autorização e os aluguéis desse imóvel ainda são meus, né? Então ele só vai ver aí, digamos, o dinheiro desse imóvel quando ele vender o imóvel, e isso tem que ser também entrar em acordo, né, com todos os herdeiros e com quem está passando esse imóvel. Tá, mas o que tem de vantajoso nisso, Thiago? Ué, se você já doou com usufruto, pelo menos do inventário você já está livre. Não vai precisar passar por um processo de inventário, porque eu já doei, já passei para o nome de outra pessoa, né, e pelo menos do inventário eu fujo. Claro que o TCMD vai ter que ser pago de qualquer forma. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. É um assunto delicado, né? Que com certeza não é todo mundo que gosta de conversar, mas uma hora vai acontecer, né? A gente não vive para sempre e tem que ser pensado, porque eu vejo, a gente que trabalha com patrimônio todos os dias, a gente vê a situação delicada que muitas vezes a família fica. E eu já vi casos, por exemplo, nos Estados Unidos, de viúvas que processaram os assessores de investimentos que as atendiam, porque ele não alertou sobre essas questões de sucessão e ela sabia que ele trabalhava. Mas é um caso, né, de negligência que infelizmente acontece.
É isso, gente. Muito obrigado desde já. Um grande abraço. Fique conosco, porque aqui o seu futuro tem valor. Tudo de bom.